Eu acho que eu vou até falar baixo para ficar só entre a gente, tá? Segredo nosso. Dica de ouro. Se você apontar ligeiramente esse osso na direção do teto, você consegue colocar o ombro onde ele precisa ir e você automaticamente melhora a sua postura. Aí! Vai dar um pouco olhar aqui. Só para ver. Isso aí! Isso, mas eu quero continuar nessa técnica. Devido a algumas questões que surgiram no último vídeo que postei, a dica milionária para você se virar sozinho no ensaio fotográfico, eu resolvi dar continuidade no assunto poses. Se ainda não assistiu, vai lá no canal e assiste esse vídeo, e eu finalizei ele justamente com uma pergunta. Quantas vezes você estava na frente da câmera, tinha ensaiado uma pose, faz a pose, o fotógrafo faz a foto, e depois quando você vai ver a imagem, você está meio estranho naquela pose? Se você já fez algum ensaio antes, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Eu estou na dúvida, produção, isso é uma dica de ouro, será que eu já falo? Mas antes eu vou contar uma história que vai te ajudar a entender melhor a resposta para essa pergunta. Trabalhei na Mega Model Brasil por 10 anos e eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com grandes top models aqui do Brasil. Isabel Goulart, Isabelle Fontana, Renata Kirten, Ana Beatriz Barros e muitas outras. E um dos projetos em que eu tive a sorte de trabalhar foi o Menina Fantástica. Quem aí lembra desse concurso que passava em alguns domingos no programa do Fantástico? O ônibus percorreu o Acre. Para não deixar Rondônia de fora, conseguiram dar uma passada por aqui, onde ficaram 2 dias. Ainda pela manhã, mais 2 candidatas foram selecionadas. E de repente eu posso aprovar 2 meninas, sabia? Mas já é uma novidade, 2 meninas já é uma novidade. É um fato inédito. Viajávamos o Brasil quase todo para descobrir quem seria a menina fantástica daquele ano. E essa menina ganharia um contrato com a Mega Model Brasil por 1 ano. Numa das edições, a Isabel Goulart foi uma das apresentadoras. Num dia de gravação, houve uma pausa e nós saímos para comer. Tem um empório ao lado da agência chamado Varandas. E nós fomos a pé. E no caminho até o Varandas, eu percebi um negócio incrível. Eu comecei a observar a Isabel caminhando na rua e ela fazia praticamente a mesma coisa que ela fazia quando estava na passarela. O jeito de andar, o jeito que mexia o cabelo, o jeito que mexia o corpo, era impressionante. E eu posso te afirmar que as atitudes dela chamavam mais atenção do que a própria beleza. A Isabel Goulart é uma mulher linda, mas essa atitude dela na rua chamava mais atenção das pessoas. Era literalmente de parar o trânsito. Quando retornamos para a agência, eu resolvi perguntar para ela qual era o motivo dela agir na rua como se ela estivesse numa passarela, como se ela estivesse fazendo uma campanha. Ela me falou que durante a carreira dela, ela foi percebendo que nos trabalhos, seja no desfile, seja numa campanha fotográfica, ela tinha que ter muita atitude, tinha que ser muito interessante, tinha que ser versátil. Então o que ela percebeu? Que se ela fosse aplicando isso no dia a dia dela, fazendo as coisas que ela tinha que fazer, lembrando que ela tinha que ter mais atitude, tinha que ter uma passada, um caminhar diferente, com mais atitude, com mais intenção, quando ela fosse fazer o trabalho, tudo ficaria muito mais orgânico. Ia ficar muito natural. Olha que sacada, não faz sentido para você? Então ela passava praticamente o dia inteiro treinando. Mas para tudo. Antes de você sair por aí fantasiando que você tem que fazer caras e bocas o tempo inteiro, calma. Já pensou? A pessoa acaba de ver o vídeo, vai comprar um pão na padaria, se produz inteira, se monta toda, vai na padaria, chega no balcão, pá, joga o cabelo, pede 3 pães, gira pisando barata, sai andando em direção ao caixa, desfilando. Já pensou? Que mico? Parou, pelo amor de Jeová. Eu aconselho fortemente que antes de qualquer pessoa começar a agregar esse tipo de informação na sua rotina, esse tipo de atitude na sua rotina, você precisa de uma opinião de um especialista na área, para saber se você está no caminho certo, se esse tipo de atitude é legal, e aí você começa a ir aplicando isso aos poucos na sua rotina. Ei, Adriano, mas e agora? Eu não tenho experiência nenhuma, como é que eu vou fazer para aplicar algum tipo de informação, mas eu nunca tive, e agora como é que eu faço? Estou no começo da carreira. Calma, antes de mais nada, nós precisamos perceber como é a postura do nosso corpo na nossa vida. Você vai entender. Quando eu fazia teatro, algumas aulas existiam somente para a gente aprender a andar.
É isso mesmo. Nós ficávamos de 20 a 30 minutos, todos os atores caminhando pelo palco, olhando para o pé, percebendo como é a pisada, se você pisa primeiro com o calcanhar e depois você vai fazendo a sua pisada até a ponta do dedão, se você anda em 10 para as 2, já viu aquelas pessoas que andam com os pés parecendo o patati patatá? Pois é, assim o ator passava a ter mais consciência do próprio corpo e passava a ter mais liberdade e autenticidade na criação dos seus personagens. E esse processo é muito semelhante para quem quer ser modelo ou simplesmente para quem quer ficar melhor em qualquer foto na vida. Uma das coisas mais recorrentes na minha carreira como fotógrafo era perceber que as pessoas, o brasileiro, ele normalmente tem uma postura mais cansada. E não importava a hora, se era de manhã, se era de tarde, meio-dia, não importa. Algumas pessoas simplesmente chegavam lá cansadas. Você conhece alguém assim? Você é assim? Cansado. Normalmente as pessoas são assim, não tem muita atenção na sua postura e qualquer foto que a pessoa fizer vai destacar isso. Várias pessoas quando chegam no estúdio, elas falam, olha, pesquisei bastante no YouTube, vi várias coisas no Google, pesquisei várias referências, treinei bastante. E aí eu tinha uma dificuldade com algumas pessoas que chegavam me dizendo isso e eu vou explicar por quê. Eu resolvi olhar no Google e no YouTube o que existia de dicas sobre a postura. E eu acabei percebendo que várias coisas que estão na internet hoje acabam criando uma confusão nas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Algumas dicas eram o seguinte: tenta projetar o seu ombro para cima para você melhorar a sua postura. Aí você não sabe se é para cima, para frente, para cima, para trás. Para cima é legal? Deixar o ombro para cima é legal para você olhando? Eu acho que não. E um dos segredos é o seguinte. Eu acho que eu vou até falar baixo para ficar só entre a gente, tá? Segredo nosso. Dica de ouro. Se você esquece dos ombros e você coloca a sua atenção nesse osso que nós temos aqui na frente do tórax, chamado externo, esse osso é a junção das nossas costelas. Se você apontar ligeiramente esse osso na direção do teto, você consegue colocar o ombro onde ele precisa ir e você automaticamente melhora a sua postura. Cansado? Aí a pessoa lembrou do externo. Eita, meu Deus, minha postura. O externo. Vou apontar ele um pouco para cima e você já tem uma postura incrível. Vou ficar de lado para você ver. O cansado. Eita, o externo, meu Deus. Tá onde? Vou apontar ele um pouco para cima e você já tem uma postura muito melhor. E lembrando que, assim como tudo na vida, nós devemos evitar os exageros. Então, se você quiser apontar muito o tórax, o externo para cima, não vai dar certo. Então, cada um vai ter o seu limite. Então, pratique na frente do espelho. Perceba onde é que está o seu tórax, apontando para baixo, o seu externo, apontando para baixo ou para cima? Para cima. Assim você se torna uma pessoa mais disponível para a vida. Você se torna uma pessoa disponível para aprender o que precisa aprender. E as pessoas ao redor fazem a leitura do seu corpo mesmo sem perceber. Então, se você chega numa entrevista de trabalho e você chega assim para pedir um emprego, é diferente de quem chega assim, é igual na fotografia. E como estamos em movimento, às vezes passa meio batido quando a gente está com uma postura não tão boa. Mas a foto é um movimento congelado. Então se você está meio errado, vai mostrar muito. Externo, eu sou o melhor amigo para ter uma postura mais correta. Agora vamos refletir. Tem uma outra dica na internet. E o fotógrafo diz o seguinte: imagina que você tem que ter uma linha puxando a ponta da sua cabeça para cima. Se você imagina que tem uma linha puxando a sua cabeça para cima, você tende a perder a naturalidade, o seu queixo não vai para o lugar certo. E aí você leva o ombro para cima para ajudar na postura. E aí, isso é legal, não é? Eu aprendi depois de mais de 3.000 ensaios com pessoas que nunca tinham feito nenhum tipo de fotografia, que a gente precisa encontrar a raiz dos problemas. E dessa forma as pessoas vão absorver de uma forma mais natural essa informação e vão tender a não esquecê-las. Eu desafio você a pausar esse vídeo agora, vai na frente do espelho e faz o teste. E aí, depois de uma semana, depois de 2 dias, 3 dias, faz o teste. Olha que dica infalível que você acabou de descobrir e vai usar para o resto da sua vida. Agora, se você tiver a coragem de aplicar ela no seu dia a dia,
Será que você volta aqui nos comentários para me falar se essa dica está funcionando para você? E aí nesse momento você deve estar se perguntando: esse cara é fotógrafo ou ele é professor de pilates? Simplesmente não se trata da formação, e sim da quantidade de ensaios que eu fiz com pessoas extremamente inexperientes ao longo dos anos e o que é que passou a fazer sentido para essas pessoas. Que tipo de informação passou a dar certo para essas pessoas? Porque sempre era tentativa e erro. Algumas vezes eu passava 5 informações diferentes para a pessoa conseguir entender que o externo é esse osso aqui e que ela tinha que apontar ligeiramente para cima. Então eu estou passando para você já o creme de la creme, a cerejinha do bolo. E aí eu confesso para vocês que através de todos esses anos fazendo ensaio fotográfico, o famoso book, eu descobri que para os meus clientes conseguirem entregar o melhor resultado que eles poderiam naquele momento, eu precisava passar para eles algumas dicas práticas do que fazer com o corpo, qual era a melhor atitude, qual era a melhor expressão para aquele momento. Ou seja, o meu cliente pode perceber a transformação que ele pode fazer no próprio corpo através de dicas práticas no momento do ensaio. Ele pode aplicar essas dicas em outros ensaios, caso o fotógrafo não tenha essa disponibilidade. E essa dica do externo é apenas uma das muitas ferramentas que eu descobri e aprendi ao longo dos anos para fazer com que meu cliente saia satisfeito de um ensaio fotográfico. E eu preciso lembrar uma coisa para você que está vendo esse vídeo agora, que ser uma pessoa mais interessante, ou seja, mais fotogênica nas fotos, não tem nada a ver com beleza. E todo mundo já sabe que beleza é muito pessoal, que um acha belo, de repente o outro do lado não acha, e vice-versa. Eu vou aproveitar e fazer um exercício com você. Tente lembrar de uma celebridade ou uma pessoa do seu convívio que você não acha bonita, mas acha extremamente interessante, acha uma pessoa extremamente charmosa. Eu tenho certeza que você vai lembrar. Quem é essa pessoa? Escreve aqui nos comentários. Se for uma pessoa famosa, escreve aqui no comentário. Que pessoa é essa que você acha que não é tão bonita, mas que é muito charmosa, muito interessante? Ou que simplesmente é uma pessoa linda, que é meio sem charme, e as pessoas até falam: ah, essa pessoa é meio sem sal. Existe essa pessoa? Tem um exemplo de uma matéria que eu li um dia, falando que o Wagner Moura não era o típico galã, mas que era um cara extremamente interessante, charmoso, intenso. E aí eu volto à história da Isabel Goulart. Será que o Wagner Moura, ele não aplicou algumas questões de alguns personagens no decorrer do processo de criação? Será que ele não aplicava isso no seu dia a dia para poder tornar aquilo mais orgânico para cada personagem? E aí você acaba passando a ser uma pessoa mais interessante, ou mais charmosa, ou enfim. O que você acha? Deixe nos comentários, se inscreva no canal, se ainda não deu esse like maravilhoso, curta aí. Eu quero saber a sua opinião. O intuito desse canal é trazer mais informações como essa que eu acabei de trazer para você. E eu tenho certeza que, assim como tantos clientes que eu já tive na frente da câmera, ficaram extremamente felizes e aplicaram essa dica e tantas outras em outros ensaios, em outras situações. Eu tenho certeza que você, a partir de agora, tem a mesma oportunidade. Externo, um pouco para cima, uma postura mais correta para qualquer foto e para a vida. Dê seu like, se inscreve no canal. Beijo! Até o próximo